dar mais informações. Vamos verificar agora só a perspectiva do negócio. Portanto, na nossa página home da Cláudia, nós temos então a nossa lista de empresas, o nosso utilizador, onde podem fazer a alteração da palavra passe e encerrar a sessão. Tem também a organização, onde aparecem as vossas empresas, onde podem criar novas empresas, onde podem alterar os dados de faturação e onde tem os utilizadores. Tem também o símbolo para importar os dados, as notificações, a língua e algumas informações sobre a Cláudia. Vamos só ver. E, portanto, esta é a parte onde podem verificar a empresa. Se tiverem mais de uma empresa, ela vai aparecer aqui a lista. Aqui podem verificar então qual é que é o vosso login. Podem fazer a alteração da palavra passe. Podem também encerrar a sessão. A parte da organização é a parte que já estamos a ver neste momento. Portanto, temos aqui as nossas empresas. Podem criar uma nova empresa, caso pretendam. Têm aqui então os utilizadores. Como podem verificar, podem convidar um utilizador. Ele vai perguntar qual é que é o e-mail e qual é que é o tipo de perfil que pretendem selecionar. Portanto, se é um dono da subscrição, se é um gestor de loja, em que não vai aparecer os pagamentos, se é gestor de loja com pagamentos ou se é só um analista. Caso pretendam eliminar, podem eliminar também um dos convidados que tenham feito. Depois não vai dar para voltar a enviar. É um convite para esse e-mail que foi eliminado. Ele, depois de ser eliminado, ele fica bloqueado. Tem aqui também, então, os dados de faturação. Portanto, aqui vão conseguir verificar qual é que é o plano que estão a utilizar no momento, quais é que são os dados de faturação, portanto, a morada, qual é que é o nome da empresa, o país, o NIF, e depois tem aqui os métodos de pagamento, onde podem também fazer a alteração ou adicionar um novo método de pagamento. Tem aqui a parte de importar os dados. Portanto, podemos então descarregar o ficheiro modelo Cláudia, preenchendo com os dados da loja e depois carregar o ficheiro completo abaixo. E aqui. E depois também tem um ficheiro de exemplo, só para terem uma referência de como é que devem preencher os dados deste ficheiro modelo. Tem aqui também as notificações. Por exemplo, cada vez que ele sincroniza, cada vez que enviam informação, ele aparece aqui uma notificação. Depois podem selecionar diferentes línguas para ser apresentada à Cláudia. Portanto, temos neste momento português, espanhol, inglês, francês, alemão e italiano. E depois, através do botão Cláudia, temos aqui a informação da Cláudia e como é que podem contactar. Também na página 1 podemos verificar então a aplicação e podemos ver as vendas em tempo real. Podemos também verificar a comparação entre dados de vendas de hoje, do dia anterior, desta semana e da anterior, e ainda verificar os valores com ou sem IVA. Isto vai depender do tipo de filtro que seleciona no dashboard. Vou verificar aqui. Portanto, aqui como podem verificar, temos aqui um exemplo. No dia anterior tinha aqui uma conta. Isto foi só um exemplo de teste. Portanto, temos aqui a informação do dia anterior, esta é a informação do dia de hoje. A mesma coisa para a semana anterior e para a semana atual. Neste caso, os valores estão a ser apresentados sem IVA, porque é a funcionalidade que eu tenho aqui colocada no dashboard. Caso pretendessem colocar com IVA, selecionam aqui a informação, a dizer com IVA, e passando aqui para o dashboard do Home, ele já vai aparecer um valor diferente. Ele já está a ir buscar o valor com IVA neste momento. Portanto, aqui era a parte do registro, como tínhamos verificado há pouco, que é a primeira vez que abrem a Cláudia no site, vão ter de então completá-lo, que são aqueles dados que já falámos anteriormente. E depois já temos então acesso à informação toda que temos no ETPOS, depois da sincronização completa.
Vou só buscar aqui uma base de dados um pouquinho maior. Vou entrar com o teu login para mostrar. Exato. Como também já não vou mostrar a parte da organização, já não. Portanto, vamos ver então aqui um caso mais complexo. Temos então aqui as informações do dia anterior, os dados de hoje, da semana anterior, da semana atual. Aqui também tem algumas sugestões que podem descontar. Quando vão aqui ao dashboard, conseguem então verificar vendas acumuladas, podem verificar as vendas acumuladas de mês a mês. Têm depois a referência do ano 2025 e o ano atual de 2026. Conseguem verificar também o top de faturação dos vossos artigos, qual é que foi o artigo que foi mais vendido. Por exemplo, nós aqui conseguimos verificar que neste exemplo foi um bife à casa. Ele vai nos mostrar também qual é que é o artigo com maior receita e qual é que é o artigo mais vendido. Podem também conseguir verificar de uma forma bastante simples, através de um gráfico, qual é que é o período de mais vendas na vossa empresa. Aqui, por exemplo, podemos verificar que é em dezembro. E depois também tem o ponto de comparação entre o ano 2026 e o ano 2025. Também nos vai sugerir, então, aqui a taxa de crescimento de clientes até hoje. Na parte dos mapas, nós podemos então retirar mapas de IVA, de vendas resumido, análise de vendas mensal ou vendas mensais por loja. Vamos só verificar aqui. Nós temos depois vários filtros que podem ser aplicados. Podemos também retirar este mapa de IVA, neste caso, em CSV ou em PDF. Podem selecionar então a data que pretendem que seja visível. Podem filtrar todas estas colunas, se pretendem que elas sejam visíveis ou não, se pretendem que sejam exportadas. Podem selecionar aqui se querem que seja por todas as lojas ou apenas por uma loja específica. Qual é o período que querem utilizar? Tem aqui também as sugestões se querem utilizar o de hoje, do mês atual, dos últimos 30 dias, do mês anterior, se é deste trimestre, trimestre anterior ou se é deste ano. Nas explorações, podemos fazer então uma busca pelos documentos. Penso que esta parte seja também bastante interessante porque nós conseguimos filtrar então os documentos. Assim que nós no ETPOS conseguíamos verificar quais é que eram os documentos anteriores e podíamos voltar a imprimir um documento, nós conseguimos também fazer isto através da Cláudia. Nós podemos filtrar pela data do documento, podemos também filtrar pelo tipo de documento. Se colocarmos, por exemplo, um filtro em que colocamos que ele contém a série A1 barra, e se soubermos o número do documento, basta-nos colocar aqui o número do documento e ele já nos vai filtrar por esse item. Vamos só colocar aqui, por exemplo, este. Ao clicar nele, nós já conseguimos ver qual é que foi a faturação que foi neste documento. Ele vai nos aparecer então tudo discriminado, assim como no talão do ETPOS. Vai nos aparecer quem é que era o cliente, se pediu NIF, qual é que era o valor, quais é que eram as taxas de IVA, qual é que foi a quantidade, se foi depois então pago por cartão de débito ou se foi pago em numerário. Ele vai ter essas informações todas, que podem ser então visíveis. Podemos verificar então também a parte dos artigos. Nós aqui conseguimos verificar qual é que foi a quantidade que já foi vendida num determinado período. Podemos fazer alterações e guardar a nossa exploração, ou seja, se nós quisermos filtrar de uma determinada forma, não precisamos estar sempre a fazer o mesmo filtro. Nós podemos guardar a exploração e depois utilizar essa mesma exploração nos próximos dias. Como podem verificar, ela vai ter aqui então a informação do código do artigo, da descrição, da quantidade,
das unidades, o preço médio, total liquidado e o total bruto. Nas famílias, então, a mesma coisa, vai ser semelhante aos artigos, só que vai ser por famílias. Vai-vos aparecer então o valor líquido, total bruto. E também temos aqui a parte dos clientes, em que temos a informação do que é que cada cliente gastou com a nossa empresa. Temos aqui o nome do cliente, qual é que é o seu NIF e podemos verificar todos os clientes. Mais uma vez, podemos também fazer uma exploração, filtrar e depois guardar essa filtragem. Na parte dos clientes, nós podemos então verificar aqui a nossa segmentação. Nós podemos verificar quem foram os nossos melhores compradores, quem é que são compradores ocasionais, se são compradores frequentes e se são recentes. Isto vai nos dar uma ideia do tipo de cliente que nós temos, então vai nos conseguir traçar um perfil. Nós podemos verificar quem é que são os compradores ocasionais e verificar se precisamos de fazer algum tipo de adaptação. Verificar que tipos de compras é que eles fazem, quais é que são os nossos clientes em risco, quais é que são os nossos melhores clientes e então conseguirmos adaptar o nosso negócio. Temos também aqui um gráfico em que podemos verificar a evolução da segmentação de clientes. Podemos ver então o gráfico dos nossos melhores clientes, os que estão em risco, quais é que são os regulares e quais é que são os novos. Também na Cláudia vamos ter então uma previsão das nossas vendas. Através de uma série de dados que são obtidos das finanças, informações de taxas de juros, informações da inflação, da taxa de desemprego jovem. E Google. Google. Mas aqui não. Aqui está a conseguir. Através desses dados, nós conseguimos então verificar quais é que vão ser as projeções de vendas para o futuro. Assim, nós podemos nos adaptar a uma realidade que pode ser diferente da de hoje e fazer adaptações então ao nosso negócio, de forma a conseguirmos obter o máximo de lucro. Podem verificar então aqui, temos o nosso período atual e depois também temos o período de projeções. Ou seja, isto já está a utilizar a inteligência artificial para nos dar uma previsão das nossas vendas futuras. Podem verificar também uma projeção das vendas por família ou por artigo. Podem selecionar aqui quais é que são, por exemplo, aqui, peixe, e ele vai nos dar então os 30 dias anteriores e a projeção dos próximos 30 dias. Isto foi o que tivemos a ver agora. Vamos então a algumas dúvidas que já nos foram colocadas. Vamos responder a essas dúvidas. Depois podem ser dúvidas que mais pessoas tenham. E mandei-te. Eu mandei-te. Portanto, se o cliente estiver a fazer o registro, mesmo que escolha a opção do plano básico, se é sempre obrigatório colocar um cartão de crédito. Portanto, atualmente não é obrigatório colocar o cartão de crédito para finalizar, mas é solicitado quando terminar o prazo de 90 dias, gratuitos, se quiserem então manter o plano standard. Nós vamos ter de fazer a alteração automaticamente para Basic. Depois do cliente escolher o plano Basic, como é que ele faz para mudar para o plano Standard? Portanto, isto pode ser escolhido logo no início, como verificamos, ou pode ser então escolhido na parte onde tem a organização, tem lá depois a parte onde fazem a alteração dos dados de faturação. No plano Basic, aparecem apenas dois ícones do lado esquerdo. Isto é normal, pois os outros apenas estão visíveis e disponíveis na versão Standard. O acesso a documentos e mapas de vendas estarão disponíveis apenas na versão Standard. E isto apenas no dia a seguir a serem criados. Isto porque a construção da base de dados é feita durante a noite. Então, apesar de ele fazer o envio de artigos, documentos e as informações sobre as famílias e dos clientes,
e ele só vai conseguir criar a parte dos mapas no dia seguinte. Qual é o código de revendedor? Portanto, quando nós entramos então em ATPOS, depois de selecionarmos a opção de Cláudia, ele vai nos aparecer então o nosso código de revendedor. E este vai ser o código que vai ser utilizado. E para colocarmos este código, nós temos de colocar exatamente neste formato. Portanto, ETPOS, traço e depois o vosso código. Caso o cliente faça o registro sem o código de revendedor, depois já não é possível fazer então a atualização deste dado. Depois, é por isso que o importante, o mais importante é ser feito por vocês. Ou fazerem através do ETCloud ou até mesmo pelo website, mas coloquem depois o vosso código distribuidor, porque depois ele já não vai ser possível de fazer essa alteração. Ora, para verificar então o que foi faturado com mais detalhe, podem então verificar os mapas ou as explorações, como estivemos a ver há pouco, e depois personalizar os filtros e as vistas dessa mesma exploração. Se na inscrição é obrigatório inserir o cartão de pagamento, mesmo nos testes de 90 dias. Para já não é obrigatório colocar qualquer cartão para finalizar. No entanto, se, por exemplo, colocarem a base e depois voltarem para a standard, aí já vai ser pedido para colocarem os dados de faturação. Ao inscrever no ETCloud, qual é o formato do contribuinte a ser colocado? Vai ser necessário colocar então o PT e depois o número de contribuinte, conforme aqui o exemplo. E depois, como é que o cliente escolhe a versão básica em vez da standard quando está a escolher o plano? Portanto, ele pode escolher logo no início